Fala família, tudo tranquilo? Eu sou o Bruno de Paula do canal Matemática em Dobro e essa é a nossa primeira aula de logaritmos. Chegue aí comigo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente está calculando um log, a gente está calculando o expoente de uma determinada base que dá um certo resultado. Então, eu quero que você saiba fazer primeiro essa leiturazinha aqui, ó. Log de A na base B. Saber fazer a leitura já vai te ajudar na sua comunicação com o seu professor na hora que você estiver assistindo uma outra videoaula aí, tá bom? E quando eu digo para você que a gente está calculando expoente, eu estou querendo dizer que quando eu calculo log, eu estou achando um valorzinho de x, e isso significa que esse x é o expoente dessa base que está gerando esse resultado. Bruno, como assim? Desse jeitinho, ó, b elevado a x, b elevado ao expoente que eu quero achar, tem que dar o resultado a. Em outras palavras, cara, a gente está dizendo que log dentro da matemática é uma linguagem, assim como o português é uma linguagem para os seres humanos, inglês, entre outras línguas. E eu consigo traduzir isso para uma outra linguagem, que seria essa daqui do lado direito, que é de potenciação. Então, sempre que eu vejo um log, eu posso traduzir isso para uma potenciação. Lembrando sempre que eu estou calculando qual é o expoente dessa base que está gerando esse resultado. Bruno, você está falando a palavrinha base? É base mesmo? É, pô. Pode até anotar aí. Esse carinha que está aqui embaixo, a gente sempre vai chamar de base. E aquele azinho que está aparecendo ali em cima pra gente? Esse carinha aqui em cima, ele tem um nomezinho um pouquinho mais estranho. A gente vai usar bastante. Então anota aí, ó, logaritmando. Logaritmando é o nome dele. A gente costuma chamar esse carinha aqui de log. E perceba, log é o expoente da base B que gera o resultado A. Como é que vai funcionar isso na prática? Obviamente que eu trouxe uns exemplos aqui para você, né? Quando você está querendo calcular um valor de um log, o ideal é você chegar aqui, ó, chama ele de x, x é o que você quer calcular, e traduza isso para potenciação, como a gente fez ali na definição. Então, 2 elevado a x tem que dar o resultado 8. A base elevada a x tem que dar o logaritmando. Bruno, beleza. Aí eu cheguei numa equação exponencial. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Cara, eu sempre quero, das mais simples possíveis, que esse 8 seja 2 elevado a alguma coisa. Se tudo der certo, vai ser. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu vou lá e vou fatorar esse 8. Vou jogar a fatoraçãozinha aqui embaixo para gente. Quando eu fatoro 8, vai ficar por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, a tradução do 8, escrevendo ele em fatoração, dá 2 elevado a 3. Não esquenta não que de vez em quando eu escrevo 2 de um jeito, aqui, desse jeitinho, e de vez em quando eu escrevo do outro jeito. Por que eu faço isso? Também gostaria de saber, tá? Então aqui pra gente, no lugar desse 8, eu vou escrever como 2 elevado a 3. Por que eu queria colocar eles na mesma base? Cara, se eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3, o que eu posso fazer agora? As bases estão iguais, eu vou igualar só os expoentes. Necessariamente, x tem que ser igual a 3. Próximo exemplo, mesma coisa, está querendo calcular um log, você vai chamá-lo de x e você vai aplicar a definição. O que a definição fala? Que 3 elevado a x tem que ser igual a 27. Pô, Bruno, já sei, esse 27 eu vou fatorar, show de bola. Se você já está pensando nisso, já está 77 passos à frente, tá? E eu vou fatorar aqui por 3, que é a minha base já, né? Já é minha basezinha aqui, ó, já é minha basezinha aqui. Por 3 vai dar 9, 9 por 3 vai dar 3, 3 por 3 vai dar 1. E aqui 3 ao cubo. Então, 3 elevado a x, eu repito. E o 27 eu acabei de reescrevê-lo como 3 elevado a 3. Pô, Bruno, mesmo resultado? É a família. Não tenho culpa se eu tenho um pouco de imaginação para criar exemplos. Então, bom, no próximo a gente vai ter exemplos melhores. Agora, olha só, repara o que aconteceu nos exemplos anteriores. Eu sempre escrevia para você qual era a base. Aqui a base é 2, embaixo a base é 3. E aqui embaixo, cara, não tem base nenhuma, não aparece nada. Ah, Bruno, qual é a base nesse caso? Easy demais. Toda vez que não aparecer a base, essa basezinha aqui, ela vai ser 10. Leva isso, vai aplicar no vestibular, vai aplicar no concurso, beleza? Quando não aparece a base, é base 10. Belezinha? Cara, isso aqui vai te salvar certamente, tá bom? Então, você já sabe como calcular um log. Você vai igualar a x e vai aplicar a definição, dizendo que a nossa base elevado ao resultado tem que ser igual ao logaritmando, que nesse caso é 100 mil. Pô, Bruno, show de bola, vou fatorar os 100 mil. Calma. Quando a gente faz esse tipo de fatoração aqui, a gente está fatorando por números primos. Ela é fundamental, a gente usa bastante, bem interessante. Só que, cara, quando você estiver trabalhando com um número cheio de zeros como esse, isso daqui é uma potência de 10.
E já é interessante você entender a potência de 10 com uma quantidade de zeros que está aparecendo ali. Ué, como assim? Pô, se tu botou um OBS, tu bota até outro OBS aí, ó. Vou jogar aqui para cima. Esses rascunhos são vidas, tá? Toda vez que você vê um professor do nada escrevendo uma parada assim, é que ele foi inspirado e essa inspiração vai te salvar. Quando eu tenho 10 elevado a 2, por exemplo, uma continha que você faz rápido de cabeça. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Quando você tem 10 ao cubo, você faz isso aqui de cabeça também, cara. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Pô, 10 elevado a 4 seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Pô, é o 100 vezes 100, 10.000. Pô, Bruno, nem fiz essa tão rápido de cabeça não. Eu tô ligado, eu também não, só fingi aqui. Porque na verdade só tô contando a quantidade de zeros, cara. Olha só. 2 é o meu expoente. Quantos zeros eu tenho? 2. 3 é o meu expoente. Quantos zeros eu tenho? 3. 4 é o meu expoente. Quantos zeros eu tenho? 4. E assim por diante. Se eu compreendo esse padrão, eu vou olhar para cá e vou reparar quantos zeros estão aparecendo aqui para gente. Então ali eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Fechou, cara. Coloquei bases iguais. Se as bases estão iguais, só iguala os expoentes. X é 5. Não sei se você reparou, mas lá em cima tinha um pedacinho que a gente tinha deixado em branco, ó. Restrições. Para que isso? É porque nem sempre eu consigo calcular o meu log, dependendo de como está minha base, dependendo de como está o meu logaritmando. Então eu quero que você saiba as seguintes restrições. A minha base, coloca aqui, a basezinha, ela tem a seguinte restrição. Necessariamente ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Bruno, por que disso? Em um vídeo mais avançado a gente vai comentar sobre. Por enquanto eu quero que você saiba isso, e a gente vai até resolver ali depois o exemplo 2, onde talvez a gente pense nessas restrições, tá bom? E o meu logaritmando, ele tem que ser necessariamente maior do que 0. Como é que essas restrições vão funcionar? Primeiro, cara, que a ideia desse meu conjunto de vídeos é trabalhar com a parte básica de log. Então, possivelmente, a gente não vai adentrar tanto assim nessa parte. Mas, basicamente, na hora que eu estou resolvendo uma equação, eu preciso verificar se satisfaz uma dessas condições. Exemplo 2. Determine o valor de x em cada caso a seguir. Nesse meu caso, repara que eu já botei o sinal de igualdade em cada um deles, porque eu já gerei uma equação para gente. E nosso papel é só resolver. Como é que eu resolvo isso? Eu aplico a definição. Pô, Bruno, mas essa primeira, se tivesse sem esse xzinho, já é o que eu faria. Pô, show de bola então. Segue o barco, irmão. Só agradece. 5 elevado a x, né? A minha base elevada ao resultado, é igual a 125. O que você faz? Aqui você já sabe o que você vai fazer. Fatora o 125. Fatorando 125, a dica já está aqui, né? Esse 5 aqui já é a nossa dica. Tenta sempre por ele. Por 5 vai dar 25, 25 por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Adivinha qual vai ser o resultado? Meu Deus do céu, estou precisando melhorar minha imaginação. Então eu tenho que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Família, 3 é o número que tu vai apostar nessa mega sena aí. Bruno, mas tem que apostar 6, dá teu jeito. Caso aqui de baixo, mesmo esquema. Eu vou aplicar a minha base elevada ao resultado, tem que dar o valor do logaritmando. Então, 2 elevado a 5 tem que dar x. Estou aplicando, cara, sempre a minha definição. 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Esse dedinho abaixo é igual aos outros. 32 é igual a x, significa que x é igual a 32. Repara o seguinte, em uma situação mais complexa eu teria até que verificar essa minha resposta. Aqui eu também tenho que verificar, mas ela é bem rápida, né? Lembra, ó, x ele está fazendo o papel de logaritmando. Quando eu venho na minha restrição, volta mais um pouquinho, o meu logaritmando ele tem que ser um resultado sempre maior do que 0. Pô, Bruno, 32 é maior que 0, então tá safo. Show de bola, é isso. Segue o baile então. Vamos para o próximo. Vou aplicar de novo minha definição. Base elevado ao meu resultado, então x elevado a 4 tem que ser igual ao meu logaritmando. Aqui, irmão, pega uma galera. O que você vai fazer? Fatorar. Pô, Bruno, sei lá, deve ser o 10º exercício de log que eu resolvo fatorando. Pô. Na maioria das vezes eu vou pegar log e vou escrever numa equação exponencial. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Fatorando. Então aqui, ó, segue o jogo. Fatoração do 81, como é que vai ficar? Vou jogar aqui embaixo pra gente, ó. 81 fatorado. Cara, 81 dá para dividir por quanto? 8 mais 1 dá 9. Se 9 dá para dividir por 3, 81 também dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir isso aqui por 3. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Aí, ó, 3 elevado a 4. Quem achou que ia dar 3, mas qual é a base? A base é 3. Esse é o número do dia, tá? Então, esse daqui dá 3 elevado a 4. Isso significa que eu posso reescrever o 81 como 3 elevado a 4. Pô, Bruno, aí então é só eu cortar os meus expoentes
Igualar as minhas bases? Posso fazer isso? Cara, num mundo perfeito a gente pode fazer isso. Eu só tenho que tomar assim muito cuidado, muito cuidado. Não quero me aprofundar nisso agora, nesse momento. Mas eu também deveria considerar a possibilidade de existir a solução x igual a menos 3. Isso daqui é um assunto mais profundo. Por que x igual a menos 3? Porque quando eu pego um número negativo e elevo a um expoente par, vai dar o mesmo resultado do número positivo elevado ao expoente par. Então, isso daqui eu deveria tomar cuidado. Só que o que acontece aqui, que te ajuda bastante, é a minha restrição. Porque lembra, o que eu estou achando é a minha base. Volta lá na restrição, pô. A minha base ela tem que ser o quê? Maior do que zero. Diferente de 1? Tem, mas tem que ser maior do que zero. Quando eu escrevo isso daqui, eu não posso ter esse carinha como resultado, ficando apenas como possibilidade esse x igual a 3. Beleza? Então, por enquanto, para questões simples, fica sempre de olho na restrição, mas não se aprofunda nisso nesse momento. Saiba manipular o log, saiba trabalhar com o log. Beleza? Pessoal, curtiu o vídeo? Comenta aí embaixo, cara. Dá uma dica. Eu tô começando aqui com o canal agora, então preciso muito da sua opinião pra gente conseguir crescer junto, beleza? A ideia é que essa semana ainda lance alguns vídeos pra gente ter uma boa base de log, vendo as propriedades, vendo algumas aplicações, até de certa forma aprofundadas. Mas, muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Tamo junto e aquele abraço. Valeu!